A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, estamos iniciando o estudo da revista do Discipulado, a revista do segundo ciclo, que traz por título Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Eita glória! Já pode preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEDEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos com relação ao discipulado e também a EBD, porque você sabe, nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui você vai ter acesso a todas as revistas do discipulado. É só você dar uma olhadinha em nosso canal. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 1 da revista do Discipulado do segundo ciclo, que traz por título O que é crer? Meu Deus, quero saber a resposta, viu? Quem sabe a resposta, deixa aqui nos comentários. Veja só, se você é discipulador, se você é professor, já vou lhe passar aqui uma dica. Recomendo você iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo eu vou realizar a dinâmica com vocês. E a mesma dinâmica você poderá aplicar com a sua turma. Mas também, se você quiser, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Eu, por exemplo, gosto também de iniciar minha aula fazendo algumas perguntas. Mas é importante você perguntar e não responder. Eu chamo esse primeiro momento de perguntas e resposta de uma avaliação diagnóstica, onde você vai fazer as perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos, principalmente se a sua turma já estudou a revista do primeiro ciclo. Então você vai fazer a pergunta, nesse primeiro momento não responda, deixa a sua turma curiosa. Até porque as respostas também serão dadas no decorrer da sua aula. E aqui você já pode perguntar, o que significa crer? Pergunte também, o que é ter fé? Tem como verificar se a pessoa está crendo? Acontece o que quando a pessoa crê em Deus? E quando a pessoa não crê, o que é que acontece? Vejamos. Como identificar a pessoa que crê em Deus ou não, e o que acontece quando crê, e o que acontece quando a pessoa não crê. Ei, Jesus amado, já vai iniciar apertando o juízo do povo, mas é interessante, porque assim você vai saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Agora é lógico, após você aplicar a dinâmica ou fazer essas perguntas e respostas, você também pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, o que é crer? Crer nada mais é do que acreditar. Mas não é acreditar de qualquer forma, não, de palavras, mas de ação. Isso mesmo, aquele que tem fé, aquele que acredita, é possível ser verificado de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua atitude. Nós vamos identificar quem crê e quem não crê. Por isso, fica conosco até o final, para que você possa acompanhar todas as nossas questões. Mas vamos agora para a nossa meditação, que é o nosso versículo em destaque, onde está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Irmãos, aceitar Cristo é uma decisão da pessoa. Agora, quando a pessoa aceita Cristo, ele precisa ter convicção, certeza, porque normalmente a sociedade não vai aplaudir, não vai gostar, porque agora você é cristão, agora você é de Deus. Só por você ser cristão, possivelmente passará alguma dificuldade, alguma rejeição. Por isso que o apóstolo Paulo, quem escreveu Romanos, vai dizer o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E veja que Paulo era um fariseu.
E veja que Paulo, antigamente, jogava contrário à igreja. Mas depois que ele se converteu, ele pregava com tanta convicção, ele tinha tanta certeza, ele creu em Deus de uma forma que ele não abria mão. Sempre estava pregando a palavra e dizendo: eu não me avergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque é poder de Deus. Vou te perguntar, e pergunte também na sua turma: já teve algum momento que você ficou com vergonha de carregar uma Bíblia? Já teve algum momento que você ficou com vergonha de dizer que é cristão? Deixa aqui nos comentários a sua experiência e pergunte também aos seus alunos. Agora vamos para o nosso texto base, a nossa leitura bíblica, que está em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Já vai acostumando a sua turma a ler a Bíblia. Por isso é importante que todos seus alunos tenham Bíblia. Se ainda não tiver, recomendo fazer uma campanha, conversar com o pastor, pedir doação, deixa Deus te usar. Mas é importante que no discipulado todos os irmãos tenham a Bíblia Sagrada. Ei, Jesus amado, já vai o pastor Giovanni apertar o juízo, né? Mas Deus vai abrir as portas. Se até hoje tem alguém na sua turma que não tem Bíblia, Deus vai abrir a porta em nome de Jesus. Você crê? Deixa aqui o amém, por gentileza. Agora, se você é professor, recomendo você dar uma olhada nos objetivos. Isso mesmo. Toda lição tem seus objetivos e nós, enquanto professores, discipuladores, precisamos conhecer os objetivos da lição. Os objetivos é aquilo que seus alunos vão alcançar. Observe o seguinte: a metodologia é com você. A metodologia é como você vai ensinar a sua turma. Agora, os objetivos, quem alcança são seus alunos. Por isso, tudo que você for fazer, sua dinâmica, sua atividade, sua metodologia, tem que estar de acordo com os objetivos de cada lição. Os objetivos dessa lição são: conceituar a fé segundo as Escrituras. Segundo, elencar os 3 aspectos da fé trabalhados na lição. Crer é confiar, crer é conhecer, crer é confessar. Por último, explicar as esferas da confissão da fé, outros seres humanos, o uso da linguagem da igreja e do mundo, as ações e atitudes pessoais. Então, todo professor precisa conhecer os objetivos e aí sim fazer o seu planejamento de como aplicar, de como executar essa aula. Segue a nossa dica. Mas vamos agora para a nossa introdução, onde está escrito: neste segundo ciclo, de acordo com o conhecimento que possuímos das Escrituras, a nossa proposta é justificar o conteúdo da pregação cristã ao longo da história da igreja no mundo. Um dos primeiros problemas que enfrentamos quando assumimos a fé em Jesus é de justificá-la para as pessoas. A família pergunta: o que é fé? Os amigos igualmente interrogam sobre quem é Deus. Outros insistem acerca da legitimidade da nossa experiência espiritual particular e tantas outras questões que precisamos responder equilibradamente para iniciarmos a jornada sobre as grandes doutrinas da fé cristã. O ponto de partida é a própria fé. Este é o tema desta lição. Observe o seguinte: nessa introdução, você já pode até questionar sua turma se eles já precisaram responder alguma pergunta com relação à sua fé cristã. Normalmente, as pessoas não cristãs nos perguntam: por que você aceitou a Jesus? Por que você agora está seguindo a lei de crente? Por que agora você é evangélico? Antes você não cria em Deus? E por que precisou aceitar a Jesus? As pessoas também podem perguntar: você já viu a Jesus? Você já viu a Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Vários são os questionamentos que as pessoas podem fazer, muitos por curiosidade e outros para tentar também nos afrontar. E, no entanto, aprendemos que precisamos ter sabedoria, isso mesmo, sabedoria para responder a cada um segundo a nossa fé. É normal as pessoas terem dúvidas com relação à nossa fé. E somos nós que precisamos responder. Isso mesmo, ter conhecimento para responder a cada um segundo a nossa fé. Daí a necessidade de sabermos o que é fé, o que é confiar, como podemos identificar a nossa fé, quais são os benefícios da nossa fé,
Por que se faz necessário ser cristão? E para isso, precisamos estudar, meditar. E nessa lição, vamos trabalhar todos esses temas. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e primeiro item, que traz por título: Crer é confiar. No item 1, confiamos cegamente. É possível confiar em Deus no mundo cada vez mais tecnológico e filosoficamente questionador? A fé seria um produto da mente humana ou estado subdesenvolvido da humanidade? Certamente você já se deparou com tais perguntas preconceituosas que manifestam tamanha ignorância sobre a dimensão espiritual do ser humano. Dentre os principais elementos da fé, os seres humanos são subjetivos. Os cientistas, embora proclamem os 4 cantos do mundo suas conquistas e descobertas absolutas, são seres humanos subjetivos. Não conseguem dar respostas coerentes sobre amor, de como o pensamento é produzido, do hiato de tempo entre a intenção e o pensamento propriamente dito. Por isso, devemos ignorar a ciência, por ela não conseguir dar a resposta que esperamos? Claro que não. A ciência versará sobre o que lhe compete à matéria. Se, por um lado, a ciência tem o objetivo de dar respostas sobre a matéria, por outro lado, a fé deve ser ignorada por não dar respostas cientificamente plausíveis? De modo algum. A fé não tem como objetivo responder cientificamente ao mundo material, mas ambas, razão e fé, desde que o mundo é mundo, são inerentes à natureza humana. O que não pode é uma invadir o campo da outra e ditar as regras. Veja só, aqui o comentarista vai fazer uma abordagem acerca da fé e a razão. Os cientistas vão sempre focar na razão. Quer que tudo seja explicado na razão, possa ser tocado, possa ser visto, possa ser experimentado. Tudo para ser ciência, para a ciência acreditar, validar, ela precisa pegar e experimentar. Só depois de muitos experimentos, isso mesmo, depois de muitos experimentos, é que a ciência vai confirmar a existência ou não existência. Mas, no entanto, tem muitas questões que a ciência não consegue personificar. A ciência não consegue pegar, não consegue experimentar. Te pergunto, é possível medir o amor? Os nossos sentimentos? Quantas pessoas agem de uma forma emocional? Somente por causa dos seus pensamentos tem força inimaginável. Isso mesmo, pensa só o que pode fazer uma mãe quando vê seu filho em perigo. Ela pode nascer dela uma força inimaginável e ela consegue enfrentar muitos obstáculos por causa do amor que tem diante do filho. Como a ciência vai explicar que uma mulher conseguiu vencer, matar animais, tanta coisa para proteger o seu filho? Não tem como. O amor não pode ser medido, não pode ser explicado, assim também como o sentimento. Ou seja, a ciência não tem resposta para tudo. A ciência não consegue responder tudo. A ciência tem suas limitações, mas não é por causa das suas limitações que nós, enquanto cristãos, não vamos fazer uso, nós não vamos estudar. Não é assim. É claro que é importante a ciência, mas a ciência não pode definir o que é fé, o que não é fé. A ciência não pode definir o que é vivo, o que não está vivo, o que existe e o que não existe. A ciência é limitada, não tem como definir. Mas já nós que somos cristãos, andamos não por vista, mas por fé. Eita glória! Isso mesmo, não andamos, não falamos pelo aquilo que nós vemos, mas sim pela nossa fé. A fé também, irmão, só pode ver, só pode sentir quem está nela, quem crê, quem acredita, quem deposita a sua confiança, sua esperança em Deus. Logo, nós podemos fazer coisa inimaginável por causa da nossa fé. Quantas pessoas foram diagnosticadas com doença rara, que era para morrer? Aí chega Jesus, eita glória, chega Jesus, vai no quarto lá no hospital, estende a mão e cura essa pessoa. Como explicar isso? Não tem como. A ciência não vai ter explicação, mas nós temos. É fé. Jesus visitou,
Jesus curou, Jesus libertou. Logo, a fé não é para ser entendida, explicada. A fé não tem intenção de sair explicando ou dando resposta a tudo que a ciência quer. Não tem essa função. Agora, eu preciso crer, eu preciso ter, para que eu possa ver o Senhor. Sem fé é impossível ver a Deus. Logo, eu preciso ter conhecimento. Preciso conhecer a ciência, mas jamais desprezar a fé. Te pergunto, como é que está a sua fé? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: Em que confiamos? Quando submetemos ao Evangelho por livre e espontânea vontade e arrependidos, cremos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, entregamos a Jesus Cristo como uma pequena criança solta do colo da mãe, esperando cair intacta no colo do pai. Um texto bíblico que ressalta a característica acolhedora de Jesus Cristo encontra-se em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Igualmente, em outra oportunidade, Jesus ratificou que os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Pois disse ele, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Quando afirmamos confiar em alguém, confiamos em uma pessoa que pode resolver as nossas demandas, as nossas angústias e compreender a nossa fragilidade. Jesus de Nazaré é esse alguém. Por isso, atendemos ao seu chamado, compreendemos o seu projeto de misericórdia e lançamos-nos confiantemente em seus braços acolhedores. Veja só, a nossa fé, isso mesmo, a nossa fé tem que estar firmada, convicta, segura em Deus. É Deus que pode fazer, é Deus que tem. Entenda que a ciência, o ser humano, somos limitados, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele tem, o nosso Deus, ele sabe, nosso Deus, ele age. Agora, venhamos entender que é tudo segundo a vontade dele. Deus vai agir segundo a vontade dele. Por isso que eu tenho que entender qual é o meu papel. Qual o papel do cristão, pastor? Ser servo, obediente, buscar, mas tudo segundo a vontade dele. Porque a nossa visão, a nossa mente, o nosso entendimento é limitado. Mas nosso Deus não. Nosso Deus consegue enxergar lugares que você não consegue. Nosso Deus está em lugares que você não vai, mas Deus já está lá. Ele sabe de tudo. Eu digo sempre, Deus ele consegue ver passado, presente e futuro no mesmo momento, porque o nosso Deus não está preso em nosso tempo, em nosso sistema. Sabia disso? Eita glória! Vamos dar seguimento. A aula só está apenas começando. Mas vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: Por que confiamos? O motivo da nossa confiança é o fato de que Deus fez brotar em nós uma fé indivisível, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ora, o que é fé? Diz as Escrituras que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não vemos se cumprir a promessa agora, como Abraão não viu o dia em que o povo de Israel entrou na terra prometida. Entretanto, temos a prova das coisas que se não veem. Pela fé, Abraão alcançou testemunho, ainda que não tivesse visto a concretização da promessa. Os exemplos de Abraão, de Isaac e de Jacó, o de Davi e de outros, nos orientam a pisar no chão da fé, na certeza daquilo que não vemos, com a prova de que Jesus Cristo, autor e consumador da fé, foi quem nos prometeu. Ao longo das Sagradas Escrituras, lemos que nem todos os santos virão concretizar em vida o que esperam. Isto é, na caminhada da fé, eles não obtiveram resultados imediatos, conforme afirma a Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11. Entretanto, não foi por isso que deixaram de crer e de servir a Deus. Quando dependemos de Jesus e compreendemos que Deus estava nele, reconciliando o mundo consigo mesmo, temos a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Por isso, confiamos. Por que confiamos? Confiamos porque foi Deus que fez a promessa.
Por que confiamos? Porque somos criaturas de Deus. Foi Deus que nos criou e o próprio Deus colocou a fé em nós. Isso mesmo, o próprio Deus nos deu a fé para que possamos acreditar, possamos confiar, possamos servir, possamos tributar a Ele toda a honra e toda a glória. O próprio Deus, observe, o próprio Deus nos deu a fé para que possamos alcançar as nossas vitórias, para que possamos alcançar a nossa salvação. Agora, tem pessoas que desprezam, tem pessoas que não cuidam, tem pessoas que não zelam, tem pessoas que preferem viver no pecado. Isso mesmo, preferem viver no pecado do que se sujeitar diante de Deus. Quanto mais você obedecer a Deus, mais abençoado vai ser. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais abençoado vai ser. Deus vai estar te abençoando. A Bíblia diz que chegai-vos a Deus e Ele chegarás até a vós. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você meditar na palavra, mais perto de Deus você vai estar. E isso é necessário para que a nossa fé possa crescer. A Bíblia chega a dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você está ouvindo a palavra, a sua fé está sendo acrescentada. Eita glória! A sua fé está sendo acrescentada. Por isso, leia a palavra, medite a palavra, estude a palavra de Deus. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte. Pergunta o seguinte: está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte: se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. E assim você vai estar recebendo o maior suporte do Brasil. Isso mesmo, estamos fornecendo para os membros vários materiais. Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil para os professores do discipulado. Se você quiser receber todos esses materiais, slide, um vídeo chamada, leitura diária, um plano de aula, atividades, materiais, cartazes, é só você se tornar membro. Se você quiser, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista do discipulado. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e o primeiro item, que traz por título: Crer é conhecer. No item 1, por intermédio do Espírito Santo, estudar a Bíblia é crer nela como palavra de Deus. Só é possível se a compreendermos como plena revelação da pessoa de Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus. Vou explicar daqui a pouquinho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é a plena revelação de Deus. Se você crê, sabe como Deus se relaciona com o ser humano. Basta ler o Jesus dos Evangelhos. O Cristo descrito em Mateus, o Jesus versado por Marcos, o Cristo ministrado por Lucas, o Jesus apresentado por João. Os Evangelhos têm o objetivo de apresentar ao mundo o projeto do reino de Deus em Jesus Cristo. Para isso, o Espírito Santo fará você conhecer e constatar a dimensão universal do reino de Deus e a humildade de Jesus Cristo no modo de lidar com as pessoas. O Espírito Santo nos iluminará para isso. Veja só, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus, ele é o Filho de Deus. E está escrito que o Verbo se fez carne. Quando fala assim, o Verbo está falando a palavra. Isso mesmo, a palavra de Deus. Jesus Cristo é o poder que gera a vida, é a palavra de Deus. Lembra no princípio, quando tudo foi criado? Tudo foi criado através da palavra. Isso mesmo,
Cristo já estava lá operando maravilhas lá na criação da humanidade, na criação da terra. Porque Cristo é a palavra. E agora eu te pergunto, onde podemos conhecer sobre Cristo? No Evangelho, na palavra de Deus. Então, Cristo é a palavra encarnada. Ele deixou a sua glória, isso mesmo, Jesus deixou a sua glória, deixou de estar no céu, se fez homem. Observe, Jesus se fez homem, viveu nessa terra como homem, mas, no entanto, não pecou. E através da sua vida, nós alcançamos a nossa salvação. Através da sua vida, morte e ressurreição, nós temos a nossa salvação. Mas você precisa crer nele. Como é que você quer ser salvo por Jesus e você não crer nele? Como é que você quer ser salvo por Jesus e você não medita na palavra dele? Como é que você quer ser próximo de Jesus se você não lê a palavra de Deus? Vou te perguntar, viu? Pergunte também na sua turma. Como está a sua leitura? Meu Deus, já leu algum capítulo? Já leu algum livro? Ei, Jesus amado, já leu a Bíblia toda? Está de parabéns, viu? Que Deus continue te abençoando. E se você é discipulador, você precisa ler a Bíblia toda e incentivar também seus alunos, isso mesmo, os novos decididos, lerem também a palavra do Senhor. Cabe a você, viu, discipulador? Mas como é que você vai incentivar se você nunca leu? Meu Deus, apertou o juiz, hein? Mas vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: por intermédio da razão. O ser humano, desde a antiguidade, busca o sentido para a vida e não acha. Entretanto, muitos acham incompatível a relação de fé com a razão. Ora, Jesus Cristo é a palavra encarnada. O evangelista João, ao descrever o Filho de Deus como logos, ou seja, verbo, do grego logos, que também significa razão, procurou mostrar ao seu primeiro público, leitor, que Jesus se apresentara ao povo com o significado existencial de todos os dramas e dúvidas dos seres humanos. Em Jesus, descobrimos que Deus é a razão de tudo quanto há e o objetivo de tudo que existe, e que o Senhor Jesus traz-nos a verdadeira razão de existirmos. Portanto, a fé no Evangelho implica ter essa confiança total em Deus, em sua palavra encarnada, Jesus Cristo. Observe, tudo que foi criado foi através da palavra de Deus. O mundo e tudo que há nele foram criados através da palavra. E Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra. Aí você pode estar se perguntando, e na hora que foi criado o homem? Isso mesmo, na hora que foi criado o homem, Deus não criou com a sua palavra. A Bíblia diz que Deus pegou do pó da terra e formou o homem. Mas observe o seguinte, está escrito assim, olha, façamos o homem. Isso mesmo, façamos o homem. Esse façamos está no plural, porque ali, no ato de criar o homem, estava o Pai, estava o Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele é eterno. Jesus, ele é Deus, assim como o Espírito Santo. Então, Jesus é a encarnação da palavra. A palavra de Deus, Jesus Cristo, encarnou, se personificou e as pessoas puderam ver, puderam pegar, puderam tocar. Tanto que até crucificaram. Ei, Jesus amado, até crucificaram, não aguentaram ver a personificação, a formação da palavra de Deus e acabaram matando a palavra de Deus, matando o Filho de Deus. Mas aqueles que aceitam Jesus vão alcançar a salvação. Se você já é cristão, eita glória, você vai morar no céu. Se você aceitou o verbo de Deus, você vai morar no céu. Se você já é cristão em Cristo Jesus, vai ser liberto do pecado, vai ser transformado e o seu nome está escrito no livro da vida. Você crê? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória, ele disse, né? Aqui o alimento é forte. Pergunta o seguinte, já se inscreveu no canal? Não acredito. Não deixou seu like, não fez comentário nenhum, não se inscreveu no canal, assim é difícil, né? Por gentileza, se inscreva no canal e agora, Deus te abençoe, viu? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e primeiro item, que traz por título: crer é confiar. No item 1, declarando sua confiança às pessoas. A fé cristã implica confessar publicamente aos homens
tudo quanto Deus é e faz na vida de quem crer. Pela fé em Jesus, você decidiu livremente declarar sua inteira confiança nele. O seu conhecimento de Jesus Cristo e a sua confiança na palavra de Deus farão você proclamar com liberdade a fé que alcançou seu coração. Declarar, proclamar e pregar são ações inerentes à natureza de Cristo Jesus, conforme o exemplo da mulher samaritana, que ao ouvir de Jesus interpretar o significado daquele encontro, saiu proclamando a todos a verdade que ela experimentou por um homem diferente. Assim, nós somos constrangidos a anunciar o que Jesus fez por nós e confessá-lo diante de Deus e diante dos homens. Preste atenção, discipuladores. A nossa maior pregação, observe, a nossa maior pregação não são feitas com as nossas palavras. Não, com palavras bonitas, não. Com conhecimento teológico, com curso de teologia, com anel no dedo. Não. A nossa maior pregação do evangelho é feita com a nossa vida, com a nossa postura. Logo, qualquer cristão, e observe, qualquer cristão em qualquer lugar, ele é um pregador, não de palavras, mas de comportamento, de atitude, de testemunho. A sua vida, no seu trabalho, é uma pregação do evangelho. As pessoas vão começar a observar o seu comportamento, a sua fala, a sua veste, meu Deus, o seu cuidado, o seu tratar com o próximo. As pessoas vão começar a olhar você diferente, porque agora você é cristão, você é seguidor de Jesus, você prega a palavra de Deus com a sua vida. Você pode até não ter conhecimento, você pode até nunca ter lido a Bíblia, mas a sua vida, o seu comportamento é a maior pregação. Tem pessoas que vão querer aceitar a Jesus por causa do seu modo, seu comportamento. A sua vida, no seu trabalho, na sua escola, nas suas redes sociais, são as maiores pregações possíveis. Isso mesmo, você pode pregar com a sua vida. Agora, tem muitas pessoas por aí que o seu comportamento não condiz com a sua fé, que o seu comportamento não condiz com aquilo que está na Bíblia. Pode até ter conhecimento teológico, mas a sua vida não condiz. Ou seja, fala em oração, mas não ora. Ensina sobre santidade, mas não é santo. Meu Deus, ensina sobre mentira, mas anda mentindo. Essas pessoas não fazem parte do povo de Deus que vai morar no céu. Pode até fazer parte de uma igreja, mas morar no céu, não. Porque lá no céu só vão as pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. O que eu estou passando para vocês é que a minha vida, a sua vida é uma pregação. As pessoas vão começar a falar, tu não é cristão, tu não é da lei da igreja agora, tu não é crente, por que você está se vestindo assim? Por que você está falando dessa forma? Por que você está aqui? Por que você está ouvindo isso? Ei, Jesus amado, a própria sociedade vai cobrar de você um comportamento de cristão, um comportamento de seguidor de Jesus. O que é ser seguidor de Jesus? Muito prático. Aquilo que Jesus Cristo fazia, eu devo fazer. Aquilo que Jesus Cristo ensinava, eu devo fazer. Porque eu sou discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. E precisamos imitar o nosso mestre. Vou te perguntar, será que nós estamos conseguindo imitar a Cristo? O que você acha? Mas vamos dar seguimento porque a aula está sensacional, viu? E lembrando, daqui a pouquinho vai ter a nossa dinâmica. Há uma novidade para vocês. Estamos lançando, isso mesmo, lançando a nossa plataforma de cursos. Isso mesmo, vou estar disponibilizando diversos cursos. Curso para professores, curso de escatologia, curso básico em teologia. Vamos organizar também um curso para discipuladores. Se você quiser conhecer a nossa plataformas e os cursos disponíveis, vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Para quem quiser conhecer cursos, já temos alguns cursos em nossa plataforma e vou deixar outros também. Todo mês vou colocar curso novo. E outra coisa,
pagando apenas um precinho. Eita glória! É você me abençoando e eu também te abençoando. Você vai ter acesso a vários cursos. Por exemplo, curso básico em teologia vai estar disponível e o nosso curso é reconhecido pela nossa igreja Assembleia de Deus. Então é bênção pura sem mistura, viu? Venha conhecer a nossa plataforma de cursos. O link vou deixar na descrição desse vídeo. E qualquer coisa é só me chamar aqui no meu WhatsApp. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: na linguagem da igreja e na do mundo. Você tem frequentado a igreja local e deve ter reparado uma linguagem diferente da sua. Com o tempo, termos como graça, paz, pecado, alegria do céu, gozo indivisível e tantos outros ganham significados bem particulares no ambiente que faz todo sentido para você e as pessoas que compreendem tal linguagem. Entretanto, a verdade de Deus também precisa ser confessada na linguagem do mundo, da dos outros seres humanos que não estão acostumados à nossa linguagem desenvolvida no grupo que nos reunimos rotineiramente. A igreja local, com pessoas de fora, você deve fazer uso de uma linguagem inteligível, de modo que o seu ouvinte entenda com clareza. Jesus Cristo falava de maneira clara e direta quando queria se fazer entender. Ele usava expressões rurais para comunicar-se com as pessoas do campo. Usava a linguagem religiosa para se comunicar com líderes religiosos e assim por diante. Todavia, por vez, usava enigmas quando percebia que pessoas desejavam distorcer o seu ensino. Jesus é nosso exemplo de boa comunicação. Temos a linguagem da igreja, mas precisamos dominar a linguagem social também para comunicar a mensagem do reino de Deus. Observe o seguinte, professor, aqui está sendo discutido, alencada a questão de a linguagem. Qual a linguagem nós falamos na igreja? Pentecostal, cheia do poder de Deus, fogo puro, bênção pura sem mistura. Eita glória, aqui o alimento é forte. Ou seja, nós temos uma linguagem própria dentro da igreja. A bênção de Deus, misericórdia, está repreendido. Ou seja, nós temos uma linguagem diferenciada, porque a nossa linguagem tem que ser uma linguagem bíblica. Concorda comigo? Mas, no entanto, eu preciso entender que a sociedade, as pessoas não cristãs, precisam entender o que estou falando. Por isso, eu tenho que ter sabedoria, principalmente você, que ensina, que prega, que é professor. Tome cuidado com as suas palavras. Por que eu falo isso? Você tem que falar para se comunicar. Por exemplo, professor do discipulado não fala para impressionar. Devemos falar para nos comunicarmos. Eu não posso falar para impressionar os meus novos decididos. Eu preciso falar para me comunicar com eles. Eles precisam entender. E a nossa linguagem tem que ser simples, tem que ser descomplicada. As pessoas têm que entender. Como é que você vai pregar o evangelho para uma pessoa e começa a falar termos, pregações, ensinamentos que o povo não consegue compreender? Por exemplo, o que é graça, o que é Pentecoste, eita, o que é canela de fogo. Então nós temos uma linguagem própria dentro da igreja, mas na hora da pregação eu tenho que ter sabedoria. Olha, fazer sábio para ganhar o sábio, fazer-se tolo para ganhar o tolo. Eu preciso saber utilizar a linguagem adequada de acordo com o ambiente. Fica a dica. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: em ações e atitude. Não há nada mais poderosa na vida de um discípulo de Cristo que as suas ações e atitudes proporcionalmente coerentes com o evangelho de Cristo. Um grande seguidor de Cristo na Idade Média disse certa vez: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Uma frase que sintetiza exatamente o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Hoje vivemos em um tempo em que as pessoas não dão mais crédito aos ouvidos para quem fala o que não vive com verdade. Jesus nos advertiu quanto a este perigo, pois quem escutasse o sermão do monte e não colocasse em prática seria igual ao homem que edificou a sua casa na areia. Quando veio o vento forte, a queda foi grande. Observe o seguinte: vida cristã é comportamental.
é intencional, é vida, é dia a dia. Não são com as suas palavras que você vai demonstrar que é cristão. Não são com as suas palavras, são com o seu comportamento, com a sua atitude. Você precisa ter conhecimento, claro que sim, para saber como agradar a Deus, como obedecer a sua palavra. Mas, no entanto, é na prática, é executando, é fazendo. Vida cristã é prática. E nós podemos ver isso na vida do próprio Jesus. Jesus falava de humildade, sim, mas ele demonstrou na prática quando foi lavar os pés do seu discípulo. Jesus falava de oração, mas sempre estava orando. Então é necessário você entender que a vida cristã é prática. Tem pessoas que podem até cantar bonito, falar bonito, mas seu comportamento não condiz com a sua palavra. E estas pessoas cada vez mais estão perdendo autoridade. Isso mesmo, as pessoas não estão dando mais crédito. Não querem mais parar para ouvir a mentira. Se você não vive o que você prega, a sua mensagem, a sua palavra será rejeitada. As pessoas querem ver caráter. Ei, Jesus amado, comportamento. Não adianta falar bonito, pregar bonito, se não tem caráter. E caráter pode ser verificado, pode ser comprovado. Através de quê, pastor? Tem algum teste aí no dia a dia? Ei, Jesus amado. Quer saber que é irmã? Pergunte ao vizinho. Ei, Jesus amado. Quer saber como é o relacionamento do marido com a mulher? Pergunte aos filhos. Quer saber como o seu comportamento dos filhos? Vá na escola. Então, vida cristã é prática. As pessoas conseguem ver o nosso comportamento, seja de cristão ou não cristão. Não tem como enganar por muito tempo. Eu sei que tem pessoas por aí usando a máscara, pensando que pode enganar, mas por pouco tempo, mais cedo ou mais tarde, as máscaras daquelas pessoas que querem falar bonito, mas não tem comportamento bonito, tudo vai cair, porque o tempo revela o presente de todo mundo. Isso mesmo, o tempo revela a vida de todo mundo. Eu sempre digo que Deus tem misericórdia da minha vida e da sua também. Mas vamos agora para a nossa conclusão. Lembrando, a dinâmica está logo após a conclusão, por isso, fica conosco até o final. Vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, vimos que crer é confiar, crer é conhecer, crer é confessar. Com isso, procuramos introduzir o conhecimento básico da fé para então, a partir das próximas lições, conhecermos panoramicamente as principais doutrinas bíblicas da fé cristã. Começaremos pela Bíblia, a palavra de Deus. Desejamos que você seja muito abençoado nesse segundo ciclo do nosso curso. Bons estudos! Então, para encerrar, já converse com seus alunos sobre a necessidade de confessar, acreditar, pregar, anunciar, confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas isso na prática, viu? Vida cristã precisa ser comprovada no dia a dia, na oração, na meditação. Precisamos confiar mais em Deus. Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Foi útil para você? Você ficou em dúvida? Já deixa aqui nos comentários. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 da revista do Discipulado do segundo ciclo, que traz por título O que é crer? Presta atenção, essa nossa atividade ou a nossa dinâmica, ela é sensacional. Vai deixar bastante claro o que é crer, que crer é confiar, acreditar. E a pessoa que crê, a pessoa que confia, meu Deus, vai se sentir seguro na presença de Deus, no cuidado do Senhor. E a nossa atividade, a nossa dinâmica de hoje vai trabalhar exatamente isso, confiar e acreditar. Mas presta bem atenção. Se você tiver pessoas idosas, tenha mais cuidado. Mas para essa atividade, você vai precisar de uma pessoa forte. Isso mesmo, uma pessoa forte. Por quê? A atividade é o seguinte, cada aluno pode participar de acordo com as possibilidades. Você precisa ter habilidade para realizar essa atividade. Se você quer, professor, não ter essa habilidade, pode convidar um aluno, de preferência um homem, tá bom? De preferência um homem para te ajudar na realização dessa atividade. Da seguinte maneira, você vai estar pedindo que um aluno esteja de frente para outro. Um aluno de frente para outro. Pode ser você enquanto professor e aqui o aluno,
tá bom? Você, o professor, e aqui o aluno, um de frente para o outro. Mas, no entanto, depois que os dois estiverem assim, você vai pedir que um vire as costas, tá bom? Vai estar virando as costas. Então, você vai estar de frente para ele e ele vai estar de costa para você. E você vai falar o seguinte: já que nós estamos falando em confiar, em acreditar, fica tranquilo que eu estou aqui, viu? Mas o seu aluno vai ter que se jogar. Eita glória! Se jogar, ó, deitar, e você que está aqui vai ter que segurar esse aluno. Será que você consegue? Por isso que eu lhe disse, precisa de uma pessoa forte, mas não precisa se jogar completamente não, pode estar mais próximo, tá bom? Não precisa ficar tão distante, vocês podem ficar mais próximo. Por que isso? Seu aluno vai ter que confiar em você. E ele vai se jogar acreditando, confiando que você vai segurar ele, que você vai agarrar, que você não vai deixar ele cair. E exatamente isso que é fé. Fé é agarrar-se, é confiar, é acreditar. Da mesma forma que seu aluno vai ter que confiar em você, porque ele vai se jogar e você vai estar segurando e pegando. Uma dica: para o aluno mais velho, se você quiser, fica mais próximo. É só um pouquinho, somente para dar aquele friozinho na barriga, mas ele precisa acreditar, confiar em você. Eita glória! Quero saber o seguinte: gostou? Vai fazer? Pastor, eu gostei, mas vou precisar de uma ajuda. Chame uma ajuda. Por isso que você precisa estudar antecipadamente. Mas essa atividade é muito prática, tá bom? Outra coisa, se você quiser, não precisa fazer com todos os alunos. Pode chamar 2 alunos, de preferência um homem, para estar segurando assim a queda da outra pessoa, tá bom? Mas vai ser sensacional e vai deixar bastante claro o que é fé. Fé é acreditar. A pessoa vai acreditar tanto que vai se jogar e essa pessoa, representando Deus, representando a Deus, vai estar segurando, não vai deixar a outra pessoa cair. Eita glória! Gostou? Então já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Que essa palavra possa ser aplicada no meu e no seu coração. E que cada vez mais você esteja meditando, aprendendo e praticando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe cada vez mais, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua turma e até a próxima lição.